Fala, rapaziada, beleza? Tô aqui, eu moro, você não sabe, eu moro na Europa, moro em Malta e fiquei pensando um pouco sobre essa questão do cada vez mais, cada vez menos, na verdade, o trabalho é menos valorizado, né? Você vê pessoas multimilionárias bilionários, na verdade, que vivem de especulação, multiplicando seu patrimônio, pessoas influencers que não produzem nada, ganhando dinheiro, e a classe média cada vez mais apertada, né? Você tem cada vez menos pessoas vivendo na classe média. Isso é um fenômeno mundial, salvo raríssimas exceções como a China e talvez um ou outro país aí em desenvolvimento que conseguiu resolver esses problemas da classe média. Você tem um problema grave, principalmente no Brasil, no nosso país, né? Nos Estados Unidos também, um país que sempre foi sinônimo de classe média forte, tendo problema. E a gente não consegue entender o porquê disso, né? Mas se você puxar ao longo da história e nos últimos anos o que aconteceu, você percebe por que o trabalho deixou de ser valorizado. Cada vez menos, principalmente depois que de 1971, quando o padrão ouro deixou de ser o lastro das moedas e basicamente os governos precisam eles mesmos especularem, né? Eles não precisam mais ter lastro, precisam crescer indefinidamente, precisa gerar dinheiro indefinidamente, aumentar a dívida, e aí as empresas precisam ir junto, e você tem essa loucura de crises atrás de crises, empresas quebrando, dinheiro sendo tirado de onde a gente não imagina, que não existe, e a pessoa que trabalha fica jogada pro mundo e você fica sem ter capacidade de se desenvolver, de mudar de classe social, ou mesmo de fazer um pé de meia como era antigamente. Você trabalhava, guardava um dinheiro, comprava 2, 3 casas e vivia. Hoje em dia isso é praticamente impossível. Se você não especular, se você não colocar seu dinheiro para render, se você não acertar principalmente, você se fode. E a verdade é que hoje você precisa escolher entre guardar dinheiro e aceitar que você vai ter uma vida inferior quando se aposentar, ou especular, arriscar e não ter nada quando se aposentar. Então é bem complicado. Sinceramente, eu acho que poucas pessoas vão conseguir se salvar, e com o mundo do jeito que está, você precisa cada vez mais se isolar, sair dos grandes centros, tentar guardar dinheiro e investir em coisas que você não especule, mas consiga pelo menos compensar essas altas de preço, e trabalhar muito para tentar se salvar, porque do jeito que as coisas estão, é quase impossível a classe média sobreviver. Aqui na Europa ainda tem uma salvação, apesar do mercado de trabalho estar um pouco complicado, e você ter empresas falindo o tempo todo, você ter uma diversificação maior de mão de obra, mesmo com essas recentes restrições nos vistos de trabalho. Ainda você tem uma concorrência muito grande dos indianos, dos pessoal, até mesmo do pessoal da Ásia ali. A gente tem bastante gente trabalhando aqui. Então, pra gente que é do Brasil, que é um país com poucos acordos, e porra, a gente cresce e praticamente sai para pobre, né, e pro classe média, ali você sai com inglês meia boca e português, você não aprende um espanhol, você não tem um inglês tão bom, então a vida pro brasileiro normal, médio, é foda. Então, esse vídeo é uma reflexão mais para falar sobre a vida e tentar buscar uma solução aí para os próximos anos, talvez para quem é jovem. E eu, sinceramente,
complicado. Só um desabafo aí. E tamo junto, é nóis, galera. Vou voltar. Valeu.